nós conhecemos a canção Evangelho de Fariseus, de uma jovem, 27 anos, a Aimee Rocha, que nos desafiou aí no meio cristão. Muita gente criticou a canção, achou exagerada, politizada. Outros entenderam a mensagem e a gente quer falar um pouquinho sobre isso aqui hoje no Carta Viva, nosso primeiro Carta Viva, com a presença do César e do Rodrigo. Muito obrigada por vocês terem topado, foram corajosos. Você tá junto, que é isso? Obrigada pela presença, César. Antes da gente entrar na pauta mesmo, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Os dois estão em movimento aí, né? A gente falou um pouquinho antes do podcast começar. Um indo para Caldas Novas, outros chegando em Brasília. Fala um pouquinho aí da vida de vocês, se apresentem, por favor. Eu vou dar a honra aqui pro meu amigo Rodrigo, né? Fica à vontade. Bom, meu nome é Rodrigo. Atualmente eu estou na cidade de Morrinhos, fazendo a transição para Caldas. Mas antes de tudo, sou marido da Vitória, mulher mais linda que existe na face da terra, pai do Noah. Então, é muito bom, né, a gente ser família. Estamos pastoreando lá, estamos caminhando junto com os nossos irmãos em Caldas Novas também. E está sendo um tempo, assim, maravilhoso na nossa vida. E a gente não fala muito de nós mesmos, né? Então, é mais isso mesmo. É um prazer estar aqui. É difícil, né, a gente falar de si, né? Com certeza. Carol, obrigado pelo convite, né? Tá aqui, a gente poder... Na verdade, o podcast já começou antes, né? Que a gente já vinha conversando aqui. Sim. Se tivesse gravado, ia aproveitar muita coisa. Mas eu fico imensamente feliz de poder encontrar com vocês e a gente poder continuar repartindo aqui os nossos corações, né? Para quem não me conhece, meu nome é César, eu sou casado com a Ana, né, pai da Ana Luísa, do Pedro e do Isaac. A gente, recentemente, né, fizemos a transição de Morrinhos para Brasília. Estamos lá 1 mês e 20 dias, né? Então tá bem recente, mas está sendo muito bom e tá aí, né, essa questão, essa pauta tão importante aí que você trouxe. Eu acredito que dá pra gente conversar bastante a respeito. Sim, vamos ter muito assunto aqui entre nós. Eu queria também dizer que o Carta Viva, ele é um espaço para a gente falar dos temas que estão... que aparecem na sociedade, para a gente ser essa voz, essa luz, essa voz profética, e também da gente falar do que é importante para nós enquanto Ministério Sal da Terra. Então, tanto o Rodrigo, o César são pastores, né, do Ministério Sal da Terra, e o Carta Viva é um projeto do Ministério Sal da Terra para a gente poder realmente falar daquilo que a gente vê e a gente quer aí dar essa voz de esperança, de direção, de luz mesmo. E aí, voltando então no tema Evangelho de Fariseus, eu coloquei aqui na minha pauta algumas coisas que me chamaram a atenção. Vocês podem também trazer aí o que chamou a atenção de vocês. E de cara me chamou a atenção o título mesmo da canção, Evangelho de Fariseus, né? Eu falei assim, nossa, mas evangelho é a boa nova de fariseus. O que isso significa? Como que vocês viram, assim, de cara, que vocês... viram, geralmente, pequenas pílulas, né? Soltou várias pílulas na internet quando veio esse boom dessa música. Como que vocês encararam, assim, a primeiro olhar? Olha, exatamente essa frase, né? Evangelho de Fariseus é algo um pouco complicado da gente falar, porque o evangelho são as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, é meio difícil, naquilo até onde eu alcanço, a gente poder comparar as boas novas de Cristo aos fariseus, né? Então, é como se uma coisa não coubesse dentro da outra. Apesar de que a gente precisa também interpretar aquilo que o Senhor estava falando com ela. É uma jovem, né, que tem uma voz profética e que trouxe ali uma angústia do coração dela falando a respeito disso. Porém, se a gente falar de evangelho, que são as boas novas do Senhor Jesus Cristo, não combina, né, com os fariseus, farisaios, essas coisas, né? Eu não consigo enxergar dessa maneira o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como que seria um evangelho de fariseus ou para o fariseu? Existe o falso evangelho, né? Que o apóstolo Paulo fala para nós na palavra de Deus, mas ele fala um falso evangelho. É uma falsa notícia, mas nunca vinculou ele a um fariseu, né? Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tentar colocar as boas novas de Cristo
num nível farisaico, é meio complicado, assim, né? Na minha concepção. Então, Carol e Rodrigo, tem umas coisas interessantes que é bom deixar claro que a gente não está colocando nada em xeque, até mesmo porque eu, pessoalmente, não conheço a autora, não conheço ela, né? Como música, eu achei uma excelente musicista, né? Gostei da voz dela e da interpretação, uma poetia, né? Poetisa. Mas é interessante, às vezes, a gente lembrar um pouquinho no fator histórico. Para nós, é importante a gente saber primeiro o que é o fariseu. Sim. Porque quando nós olhamos aí, vamos pensar na palavra de Deus na Bíblia, e aí a gente olha a relação de Jesus com o fariseu, a gente viu que foi uma relação ali meio complexa, né? Mas se a gente pensar a respeito, o fariseu tinha um comportamento e muitas vezes ele achava que por esse comportamento ele iria alcançar de Deus alguma coisa. Ou ele estaria num lugar que diferenciasse ele entre as outras pessoas no quesito comportamento. Então ele era um homem extremamente religioso, ele orava, ele tinha as suas orações, ele tinha a sua devoção, né? Ele fazia parte, era um conjunto de homens, era um partido, né, em Israel. Então, assim, havia homens ali que de alguma certa forma, né, não todos, como também na igreja hoje, não são todos, mas que tinha ali um coração sincero, ainda que vivia um engano. Em alguns aspectos, quando Jesus começa a propor, ele vai expondo, né, ali o coração dos fariseus, a motivação, a prática e tantas outras coisas. Jesus, em vários momentos, ele vai conversar com o fariseu, né, e vai mostrar para ele que existem coisas mais importantes. No diálogo com Nicodemos, né, que era um mestre em Israel, ele diz, é necessário nascer de novo. Não é simplesmente você ter as práticas, não é simplesmente você ser mestre, mas é necessário uma nova vida, do Espírito, da água e do Espírito. É necessário que você agora nasça de novo. Então, é importante a gente entender isso, porque hoje eu vejo que a gente está dando um outro significado para aquilo que é o fariseu. E a gente precisa levar em consideração algumas coisas, né? E que agora, quando a gente se depara, e aí, como vocês mesmos disseram, parece, poxa, o evangelho, o fariseu, parece que isso não combina, esses dois termos juntos, né? Fica meio difícil de ouvir. Então, assim, o que isso, né, está querendo dizer? O que a música está querendo dizer? O que esse título quer levar para a gente? A princípio, as boas novas não é. Porque é exatamente uma música ou uma expressão através da canção cantada que fala diretamente com pessoas que têm uma certa devoção. Sim. Então, com quem que a gente está falando? É uma crítica crítica a essa instituição, talvez, esses religiosos. Isso. Que é interessante a gente pensar nisso. E aqui eu já vejo, assim, a forma de pensamento, muitas vezes, de nós como igreja. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente busca um divino Deus e tentamos santificar a nossa humanidade para alcançá-lo. Então eu penso em Deus como um aspecto divino e o que eu posso fazer agora na minha natureza para me aproximar desse Deus. Sendo que, na verdade, o próprio Cristo abriu mão do divino e de forma humanizada nos revelou o Pai presente. Sim. E aí, eu vou te interromper um pouco, eu acho que uma das grandes dificuldades até dos fariseus da época foi entender essa postura de Jesus, que chegou dizendo que havia um pai, né? Para eles foi, assim, difícil de engolir essa história de Jesus, né? Com certeza. Havia um pai, ele estava falando agora de um pai. Era fácil falando de entender, né? Mas agora a paternidade já era mais difícil Porque havia essa ligação com a divindade, com o Deus divino, com o Deus poderoso, com o Deus santo. E aí, agora vem Jesus e está falando de paternidade, de servir uns aos outros, de olhar, dar outra face. Exatamente. Não que isso tire os atributos do Pai, mas que a nossa relação não pode ser só pelos atributos. Que Deus nos chama por uma relação que está para além do que Ele pode fazer, mas está intrinsecamente ligada a quem Deus é. Natureza. E quem Ele é, nós somos por meio dele, porque agora Ele nos deu uma nova natureza que está nele, que é dele, e passa por nós.
Então agora já não é um divino Deus ausente, distante e que eu preciso alcançá-lo. Mas é um pai presente que não depende da minha vida devota para que eu desfrute de uma relação com ele. E uma vez que eu desfrutando de uma relação com ele, eu sou santo porque ele é santo. Então, quando a gente começa a pensar nesse aspecto, aí a gente vai perceber, e aí Jesus, quando ele vai falando lá com os fariseus, ele vem trazendo exatamente para esse lugar. Por quê? Porque ele apresenta aquilo que os homens, às vezes pode ser os fariseus, estariam ali buscando, que é um divino Deus, e ele apresenta não como o divino, ele apresenta como pai. Então ele pega uma das práticas, das disciplinas espirituais constante da vida de um fariseu, que é a oração, e ele começa falando, Pai Nosso. Sim. Primeiro, não é restrita a você. Ou melhor, antes, você não está falando com o divino, você está falando com o Pai. Segundo, que não se restringe a você. Porque independente do que você faça, ele é Pai porque o que você faz não muda a identidade de Deus. E segundo, ele é nosso, porque não está restrita a sua prática ou a sua disciplina espiritual. Mas isso está intrínseco em quem Deus é. Imagina na mente segregacionista do fariseu falar que o Pai é nosso, ele poderia imaginar, nosso como assim? Tem muita gente na equação. Exatamente. Tem mais pessoas que não seriam, entre aspas, Israel de Deus escolhido antes. Que Jesus já estava apontando para os gentios. Então, jogar uma dessa fica difícil na cabeça do fariseu. E aí a gente consegue entender melhor a canção, Exato. o que ela está querendo dizer. Porque ela está falando desse evangelho, não o evangelho puramente, mas essa maneira de viver de pessoas que se dizem cristãos, da própria igreja, que às vezes tem esse comportamento, esse olhar voltado só para si, para o seu próprio egoísmo, que não considera o próximo, que considera só aquilo que é apenas seu. Exato. Né? Aí a gente consegue compreender melhor o que ela está dizendo com um olhar com um pouco menos de crítica. Né? Isso. Fantástico, Carol. E é interessante, você foi falando e aqui a gente vai lembrando. Se a gente olhar na história, a gente pensar a igreja no decorrer do seu tempo, quando ela chegava numa cidade, o que ela fazia? Né? Ela pegava todo o potencial da cidade para construir o seu templo. Então a gente ia lá nos artistas. E agora a gente pega todo o potencial do artista para construir os nossos vitrais, para construir a arte. A gente pega todo o potencial arquitetônico, a gente pega todo o potencial operacional de força de trabalho, mão de obra, e isso tudo é voltado para a construção do templo. Então a gente ajunta toda a força intelectual, cultural, artística, por aí vai, para alcançar um divino. Sim, volta. Entendi O isso. esforço Exatamente. continua, né? Exatamente. Ao invés da gente entender a essência de um Deus presente e isso se espalhar pela cidade. Então não é pegar todo o potencial dos filhos de Deus ali, das pessoas criadas, para construir o nosso templo, mas em agora repartindo toda a essência com todo esse povo, a glória de Deus invade a cidade. Por isso que a geração está gemendo esperando a manifestação de quem? Dos filhos. Porque uma vez que esses filhos tomaram dessa essência desse pai, nós vamos invadir ou manifestar ou entrar, né, em toda a cidade. Então eu vejo que às vezes a gente percebe isso. E aí, o que acontece? A gente vai fazendo uma força para dentro. Para os nossos próprios programas, para as nossas próprias atividades. Então a gente... Que é o que ela coloca na que é o que canção, ela né? diz, A exato. gente vai se ocupando daquilo que é da própria agenda. E a gente esquece, às vezes, o propósito pelo qual a gente foi criado. Isso. Tanto quanto individualmente como cristão, mas também como igreja. Com certeza. E um desafio, Carol, é que... E agora começa a fazer um pouco de sentido o nome que ela deu. Sim, se a gente... Por quê? Porque tem gente que está sendo gerada dentro dessa cultura de igreja. Esse é o evangelho que ela conhece. Não conhece outro. Que não é o evangelho. E aí... É uma mensagem. Só que para quem vive só isso, exatamente aquilo que ela entende que é. E é legítimo tudo que é feito. Não há dolo.
Não há dolo. É assim. É assim que eu aprendi. É assim que eu estou vendo. Diferente de mim é exatamente aquilo que não é feito como a gente faz. Exatamente. Então, quando a gente começa a pensar nesse sentido, a gente vai vendo uma outra coisa vivida, que poderia ser uma crença e forte, não é? E que não é essa proposta, vamos pensar uma proposta bíblica, né? Daquilo que a Bíblia nos desafia. Então, eu penso que isso é um grande desafio para nós. Sim. Né? Isso é um grande desafio para nós. Eu acho que a tentação nossa, enquanto cristãos e enquanto igreja, é a gente sempre se voltar para a gente mesmo, né? É o que a gente estava falando antes, né? A gente acaba... tem essa tentação, às vezes, da gente ficar nesse lugar cômodo, da gente, né, pensar só no que é mais fácil, no que é... E aí tem uma frase dela que eu também coloquei aqui, a gente não pensa mais no que ele pensa, a gente não se preocupa mais com o que ele preocupa. Quando a gente, então, vive essa mensagem, que a gente está falando aqui, essa mensagem que não é mais o que a mensagem que Cristo nos deixou. Né? É interessante, Carol, que você diz aí que sobre a nossa tentação. E aí vamos lá olhar para Jesus. Quando a gente olha para Jesus e o que o diabo tentou Jesus no deserto, a gente pode cair num equívoco aqui. Por quê? Porque a tentação do diabo a Jesus no deserto nunca foi transformar pedras em pães. Nunca foi. A tentação do diabo a Jesus no deserto foi use o seu poder em favor de si mesmo. E em tentando se safar ou se salvar, o Paulo Júnior gosta de usar essa questão de se safar, né? Em tentando se safar ou se salvar, você agora foge daquilo que é a vontade do Pai. Então a tentação do diabo a Jesus no deserto nunca foi essa, de lançar isso daqui abaixo, de dominar sobre todas as coisas, de transformar pedras em pães, mas foi exatamente em Jesus usar o poder em favor de si. Então a igreja desse Jesus não deve usar toda a força em favor de si, mas ela deve usar todo o seu potencial que foi dado por Deus para que o propósito de Deus se cumpra através dela, alcançando as outras pessoas que hoje não conseguem perceber, não conseguem ver e que são filhos. E que são pessoas pelas quais o próprio Senhor entregou a sua vida, para que essas pessoas pudessem ter agora uma relação com Ele. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas, porque, por exemplo, eu fico imaginando, se no lugar de Jesus, no diálogo, fosse o diabo e o jovem rico. Como seria essa conversa? Uhum. Porque o diabo poderia chegar, o jovem rico poderia chegar e dizer para ele, o que eu faço para ser salvo? Ele fala, eu sei tudo que você deve fazer. Vem aqui que eu vou te dar os 7 passos. Vem aqui e faça as campanhas que são necessárias. Vem aqui e faça todos os nossos cursos. Vem aqui e participe de tudo que a gente vai te propor, que você vai conseguir safar. Entendeu? Porque é exatamente o que ele faz em outras questões. Sim. Então ele poderia dizer assim, e aí o jovem poderia dizer, beleza, eu faço. Não abre nenhum problema. Ele falou assim, então, facilmente o jovem rico transformaria pedra em pães. Sim. E contaria vantagem Exatamente. de ter transformado. Eu consegui. Eu fui salvo. Qual que é o desafio que você vê nisso também, Rodrigo? Dessa igreja que às vezes se volta muito para si e esquece o seu verdadeiro propósito, sua essência? Sabe, Carol, para mim... Igual, por exemplo, eu estava vendo na internet, né, as redes sociais, isso aí ficou muito em alta na semana retrasada e na semana passada. Muitos pastores, assim, de expressão... Muitos não, né? Eu vi uns 5. Mas de expressão nacional e internacional falando dessa canção num tom muito crítico. E eu creio que nós, como igreja, nós precisamos parar para observar o que Deus está falando. Por um tempo na minha vida pessoal, abrindo aqui... Um parênteses da minha vida pessoal, eu fui muito mal interpretado por aquilo que eu trazia nas minhas palavras. Então, às vezes, eu estava com o espírito certo, mas eu usava palavras que não eram muito bem entendidas, não eram muito bem colocadas. Então, eu creio que a gente precisava entender o espírito dessa canção, porque o que ela trouxe faz sentido. Então, muitas pessoas falaram, nossa, tá criticando a igreja,
está atacando a igreja. Eu não consigo entender nessa perspectiva de ataque, de crítica. Eu, sinceramente, ouvindo a canção, a melodia da canção, o sentimento que é passado nessa canção não é um sentimento de crítica. Dor, né? Tanto é que ela não fala vocês, ela fala nós. A música dela tem nós. Ela está inclusa, ela se incluiu na poesia. Então, ela, hora nenhuma, falou aquela igreja, aquele povo. Não, ela falou nós. Então, eu creio que nós precisamos parar para realmente refletir onde está o nosso coração, especialmente nesse sentido. Teve pessoas que falaram que a fala dela foi politizada, né, porque falou da Amazônia em chamas, das crianças do Marajó, que inclusive também ficou em alta, artistas se posicionaram, etc. E assim, ela foi duramente criticada nesse aspecto, mas e lá na parte da teologia da mordomia, que a gente precisa cuidar do mundo, que a gente precisa cuidar do planeta, que a gente precisa cuidar das pessoas, que fala a respeito de tudo que nós estamos dizendo aqui, que nós somos uma família, né? Que não é uma instituição com um presidente que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas é uma família que tem um pai que coloca a mesa, que todos os filhos podem comer dessa mesa. Então eu creio que ela, como uma filha, comendo na mesma mesa que a gente come, nós precisamos discernir o que está sendo passado. E eu creio que nós precisamos realmente abrir os nossos olhos. Às vezes não são todos, né? Às vezes é entendido com um tom generalista, sim, mas é como o César tinha acabado de trazer, às vezes é toda a realidade que ela está enxergando. E ela é nossa irmã. E a igreja que ela está enxergando faz parte de nós. Ou ela está separada? Eu não faço parte. Aí a gente entra de novo num discurso separatista, a gente entra de novo num discurso fora de família, que não é aquilo que Jesus veio propor. E aí, quando ela fala dos fariseus, quando Jesus vai trazer da questão de família, provavelmente, e a gente precisa observar, pode ser que o nosso pensamento está sendo realmente como o dos fariseus. Porque se eu não consigo enxergar ela como uma minha irmã, e a realidade que ela trouxe como uma realidade que eu preciso pelo menos parar e observar, realmente refletir, aí às vezes a gente realmente está se equivocando nessa questão de família, de igreja, e de observar esses pontos. E você falou eu tinha colocado aqui apontamento a questão ela traz essa pauta social, que eu acho que foi realmente, ela foi muito criticada nisso, só que eu particularmente vi que depois que ela fez essa crítica dessa igreja que olha só para dentro, aí ela fala, se essa igreja está olhando só para dentro, ela não vê os problemas sociais, ela não vê o que está acontecendo à sua volta, é quase que uma consequência dessa igreja voltada para si mesma, para o seu próprio povo, para o seu próprio evento, para aquilo que é dos seus próprios interesses, né? Então, eu particularmente não vi como uma pauta política e tal, mas, tipo assim, se a igreja volta esse olhar só para si, ela não vai conseguir enxergar o problema de uma igreja que está num bairro. Vamos falar da igreja que está no bairro, na Amazônia. A igreja está num bairro e ela não consegue enxergar o problema que está naquele bairro. Ela perde essa... Eu acho que você fala muito, até nas aulas da escola de liderança, essa missão, esse sentido de missão que a igreja tem. Uhum. É isso aí que é interessante. A gente acha que a missão, por isso que a igreja não tem missão. Isso é. A missão é de Deus. Uhum. Né? Então, Deus tendo a missão, e a missão de Deus não é simplesmente a igreja, instituição. A missão de Deus é transformar o mundo a partir de seus filhos. Sim. E aí, a gente esquece que a missão de Deus extrapola as paredes da nossa comunidade. Ainda que a nossa comunidade faz exatamente parte da missão de Deus. Com certeza. Então, é uma semente daquilo que é a essência de Deus para o cuidado de um todo. Mas agora a gente corre o risco de sacrificar o todo para a preservação de si. Eu tenho pensado a respeito e eu tenho feito uma analogia, e eu uso isso, né, de forma mais no sentido pedagógico para nos ajudar a entender algumas coisas, sobre o jardim do Éden e o jardim do Getsemane, que é o jardim dos prazeres e o jardim da prensa. No jardim da prensa, no Getsemane, Jesus sofreu angústias de alma profunda
porque ele sabia que a sua entrega, e agora ele entregava tudo, inclusive a sua vida, muitas outras pessoas iam ter vida por meio da atitude de Jesus. Então ele viveu o processo da prensa. A Bíblia diz que ele disse que a alma estava angustiada até a morte. Lucas retrata que ele suou gotas de sangue. Já no Éden, um homem, né, eu vou dizer assim, a figura do homem, para saciar o seu prazer, ele não levou em consideração o que o seu ato faria a toda a humanidade. Porque para saciar o seu prazer de se tornar o Deus de si, ele não levou em consideração que toda a humanidade ia morrer para ele manter o seu próprio desejo. Então, quando a gente olha essa comparação, a gente percebe que agora Jesus está entregando a vida para que todo mundo possa ter vida nele, e alguém não levou em consideração a vida de ninguém para que ele pudesse manter a sua. Então, quando a gente começa a olhar nesse sentido, a gente lembra também de Babel, que os homens tentaram todos os seus esforços para fazer uma torre que alcançava o céu, enquanto o homem do céu veio aqui na terra para nos revelar na sua pequenez a grandeza de um Deus que foi capaz de morrer em favor de todos nós, quando nenhum de nós merecíamos. Ainda continuamos não merecendo. Então, quando a gente começa a olhar para esse sentido, a gente fala, poxa vida, parece que algumas coisas estão destoando. Parece que, assim, quando a gente olha lá para a pessoa de Jesus, né, a gente fala, poxa, e aí a gente pode se deparar mais como, vamos colocar assim, não é? A comunidade que está lá no Jardim do Éden, e às vezes a gente corre de sacrificar todo o resto para manter um projeto, e a gente se torna obstinado para realizar aquilo, como o império, a gente vê pela história, o império no Egito, o império de Roma, né, onde pessoas eram sacrificadas para erguer grandes torres, pessoas eram sacrificadas para manter o império, para manter aquela máquina funcionando, enquanto outras pessoas não era vista. Então eu penso, Carol e Rodrigo, que um dos grandes desafios nosso é a sensibilidade. Então Jesus, a alma dele estava angustiada até a morte, era a prensa. E ele chega para os amigos e fala assim, amigo, ora comigo. Cara, já pensou nisso, Carol? Jesus ressuscitava pessoas. Jesus multiplicava pães e peixes. Mas agora ele vai lá e não nos nega a sua fragilidade. Ele não nos nega aquilo que eram suas aflições. Ele não quis aqui, em nome da preservação de uma divindade, manter um comportamento de alguém que aparentemente está sofrendo por dentro, mas não quer expor isso, né, para não se sentir fraco. Não. Ele vai lá e não nos nega a sua fragilidade. E agora as pessoas veem a luz do Cristo de forma humanizada. Então, assim, ele vai lá e diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente não entender isso, porque o espírito está pronto, mas a gente, na fraqueza da carne, a gente pode rapidinho fazer, não é, uma transição do jardim da prensa para o jardim dos prazeres. E a gente começa a cultuar a gente mesmo, né? Levantar os nossos bezerros, os nossos altares. O antigo Adão volta à ativa. E esse ponto aí, assim, é porque a gente vai conversando e é muito importante. Por quê? Porque o que é idolatria? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração. Sim. À medida que eu mesmo me torno um ídolo dentro do meu coração, só é interessante um ponto. Todo ídolo, Carol, pede sacrifício. Todo ídolo pede sacrifício. E às vezes para o altar de sacrifício vai sua filha, vai seu marido, vai seus amigos, vai sua fé. Em nome do seu ídolo. Por isso que lá no Jardim dos Prazeres, Éden, ele não levou em conta o tamanho do sacrifício que ia ser feito para ele manter o altar da idolatria de si mesmo. Já no Jardim da Prensa, o Cordeiro se entrega para que todo mundo possa encontrar nele a vida e a reconciliação
com o Pai. Então, quando nós pensamos no Evangelho, quando a gente pensa em nós, comunidade de fé, amigos, irmãos, é importante a gente entender isso. Porque, assim, qualquer que seja a sua ação como cristão, vai beneficiar somente a você, Isso. independente da religião. Independente da religião. Aquilo que eu faço é para alcançar e revelar quem Deus é para toda a humanidade, independente da religião. Ou eu uso a religião para fazer aquilo que vai preservar, o que vai satisfazer a mim mesmo, e uso o nome de Deus. Em tudo. Aquilo que eu faço no meu empreendimento, no meu negócio, no lugar onde eu trabalho, é simplesmente com um benefício próprio? Como eu vivo o reino. Né? Como eu vivo o reino. E sabe o que é o mais forte? Se nós trouxermos o que o César está falando a respeito dessas duas consciências para hoje, quantas pessoas não estão morrendo e sendo afetadas porque nós estamos repetindo o espírito do antigo Adão? Quantas pessoas estão deixando de ser alcançadas, transformadas? Pelo contrário, às vezes elas estão morrendo. Isso. Porque a gente está carregando um espírito que Jesus veio combater. Isso. Né? O espírito do eu antigo oro Adão. ainda para o Pai que é meu, né? Exato. Para resolver os meus problemas, só enxergo o que está perto. É igual Pedro falou lá na segunda carta dele. Quando a gente está nessa perspectiva de pensar só em nós, a gente só, como cegos, a gente só consegue ver o que está perto. Mas a gente não consegue ver o que está longe. Nós não conseguimos ver o nosso próximo, que não faz parte dos nossos. E o Espírito, que testifica no meu espírito que eu sou filha de Deus, me torna um agente de reconciliação no mundo. Exatamente. Né? Então aí eu preocupo com o menino Marajó, eu preocupo com a minha vizinha, eu preocupo com a Amazônia, eu preocupo com a maneira como eu me comporto no meu trabalho. Eu deixo de pensar no meu castelo. Porque a minha consciência no meu jardim, agora é do filho, o espírito que está testificando. Aí eu penso no reino. Penso no reino. Aí eu não vou fazer a pergunta que o fariseu fez a Jesus quando ele contou a parábola do bom samaritano. O que farei para me salvar? Porque todo aquele que faz essa pergunta é porque entende que a salvação está no fim. Exato. Para me beneficiar. Aí tudo vira meio. A minha devoção vira um meio de ser salvo. A minha oferta vira um meio de ser salvo. Tudo que eu faço vira um meio de ser salvo. Mas à medida que eu entendo que eu não posso fazer nada pela minha salvação e o próprio Cristo que fez em favor de nós, a salvação sai do fim, né? E ela passa agora a ser o início de uma nova vida, eu não vou preocupar mais com a minha salvação, Carol. Agora eu me preocupo com a sua. Agora eu não vou trabalhar ou vou usar você para me manter em salvação ou para me salvar de qualquer coisa que seja. Mas eu vou agora, em favor da vontade de Deus, me deslocar a sua direção para revelar para você o Deus que, antes de qualquer coisa, é seu Pai. É seu Pai. E aí o que vai trazer saúde para o processo é que toda vez que eu olhar para você e saber que Deus é seu Pai, eu vou falar, Carol, você é minha irmã. Entendeu? Você é minha irmã. E aí agora eu não estou falando de alguém que está distante, estou falando da minha irmã. Mesmo que a minha irmã não me conhece, mesmo que a minha irmã não sabe que eu sou irmão dela. Mas sabe por quê? Porque o meu filho, o dia que nasceu, eu não sabia que eu era pai dele. Sim. Mas eu nunca tive dúvida. É meu. Levei pra casa. Às vezes ele fica lá bravo, né? Chora. Você não é meu pai. Não gosta de mim. Eu falo, não, você tá confuso, eu sou seu pai. Então, eu não gosto de você não, eu te amo. Isso. Então, assim... É o Espírito, é o Espírito que está em nós, que é o Espírito também que deve mover a igreja, né? Tem um outro ponto dela interessante, a gente falando de igreja, que também me doeu um pouco, que ela fala do corpo. Que ela fala que o corpo de Cristo está podre, né? Que está apodrecendo, ela fala de uma falsa igreja. E aí, queria também saber a opinião de vocês. É onde estava falando das palavras, às vezes, mal colocadas. Porque se a gente parar para sentir mesmo o que ela está falando, a gente precisa parar para observar. Mas não tem como eu apodrecer ou dessantificar algo que é santo e perfeito. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Como que eu apodreço o corpo
do Senhor Jesus Cristo, é o corpo dele, não tem como, ele é santo, ele é imaculado, ele é perfeito. Então eu falar que o corpo de Cristo está apodrecido, aí não dá, que o sangue desse corpo está coagulando, está coagulado, ou seja, esse corpo tá com câncer, está entrando, quando o sangue está coagulado em alguma parte do corpo e não sai, está começando um estágio de putrefação. Mas isso não tem como acontecer no corpo do Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente não está aqui batendo na igreja porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então, mas em contrapartida, a gente consegue ver uma igreja, e aí não essa igreja santa de Cristo, mas a gente consegue ver igrejas adoecidas, igrejas morrendo, igrejas precisando ser revitalizadas, igrejas que estão voltadas apenas para os seus... O sangue coagulado é quando ajuntou aqui o sangue, as hemácias e tal, não tem movimento mais. E teve até um assunto que eu e o César estávamos conversando um pouco mais cedo. Na física, tem 2 tipos de força num aspecto de algo circular. A força centrípeta, que aponta para o centro, enquanto nós estamos girando alguma coisa circular, e a força centrífuga, que aponta para fora. A força centrípeta, se eu colocar várias bolinhas, por exemplo, e aplicar uma força centrípeta, essas bolinhas vão todas se juntando para o centro. E quanto mais aquele movimento vai acontecendo, começa a sair calor daquele movimento, o atrito aumenta. Quanto maior a velocidade for, mais atrito vai ter, mais calor vai sair. Então, é onde a gente vê as faíscas, né, saindo e tal, porque está tudo muito junto. Mas a força centrífuga, ela joga para fora, ela espalha. Então, se a gente pensasse aqui nas sementes, né, nós não somos sementes, se a gente pensasse em nós como sementes e começasse essa força centrífuga, essas sementes iriam se espalhar. Então, a gente teria um movimento nesse corpo, a gente teria um movimento desse sangue. Esse sangue não estaria coagulando, não estaria causando tudo aquilo que você falou, né, de igrejas, de denominações doentes, de denominações com esses desafios. Mas aí a gente estaria alcançando novas pessoas. Aí, às vezes, a gente estaria, como a canção diz, lá na Amazônia, lá no Marajó, como tem tantos outros lugares. Aí foi falado 2 lugares. Mas quantos outros lugares nós não poderíamos estar alcançando se nós estivéssemos investindo mais em movimento, mais em envio, do que juntar pessoas para construir um império? Isso é interessante, Carol, até porque, assim, a Igreja de Cristo vai bem e muito bem. Ela existe, ela está aí, então tem gente de Jesus, tem gente trabalhando, tem gente entregando a vida, a gente vê, isso é fato, né? Eu acho que dentro dessa canção, se eu fosse colocar alguma observação, eu entendo o que ela quis dizer, mas ela disse uma coisa que não tem jeito. Então, esse ponto não tem jeito. Agora, eu sei que Jesus falou, não é? Jesus olhou para os fariseus e falou: vocês são sepulcro caiados. Sim. Então, vocês aparentemente, né, por fora, vocês têm uma aparência de alguém que é santo, mas por dentro, não. Isso não está legal. Então, eu penso que nesse sentido, né, é uma expressão forte, né, e é um cuidado, né, porque assim, a gente precisa... Por quê? Porque tem gente nesses lugares, tem gente em vários lugares, tem pessoas que amam e estão lá falando, poxa... E aí também é todo um processo, né? Agora, eu penso que nós, cada vez mais, né, devemos sim, poxa, que legal, né? Assim, observar e mais do que isso, né, a gente se responsabilizar em ser essa igreja. A maior denúncia contra a mentira é a prática da verdade, entendeu? Então, assim, beleza, alcançamos aqui, precisamos, né? Entendemos o que precisa ser feito? Beleza, então agora vamos começar por nós. Amém. Então vamos começar por nós. Então acho que esse seria um ponto assim, interessante a gente, né, avaliando, observando e vendo.
Os pontos que eu coloquei que me chamou a atenção foram esses. Vocês têm alguma outra coisa que chamou a atenção de vocês? Esses pontos aí foram os mais fortes mesmo, Carol. Mais polêmicos, né? Que gerou aí na mídia. E eu acho que eu queria encerrar também algo que me marcou. Foi pela coragem dela mesma, a ousadia. Ela podia ter cantado tantas coisas, né? Podia ter escolhido uma canção de alguém famoso. E ela tem outras canções, né? Até. Ela foi lá, cantou a própria canção, a autoria dela. E essa voz também, essa voz profética jovem, né? Às vezes a gente olha para os jovens e a gente também critica muito. Uhum. E a gente também estava falando disso anteriormente, né? A gente não entende. Se a gente for entender, olhar para ela no momento dela, na forma dela, a gente também compreende o que ela está dizendo, né? Com uma maneira mais leve, e leva o recado para casa e medita e reflete sobre aquilo. Então, você, Rodrigo, trabalha muito com jovem, né? Qual que é a importância que você vê dessa voz profética mesmo do jovem para a sua geração? Eu creio que o jovem, ele precisa estar em Deus e ele precisa se posicionar. Agora, eu creio que o jovem, ele precisa estar com as mãos dadas também com o mais velho. Na hora de um poder puxar o outro. Às vezes, na hora dela estar segurando na mão desse homem ou dessa mulher de Deus, que já está aí há algum tempo na caminhada, que ama Jesus também, porque ela ama Jesus. Uhum. Né? Às vezes essa pessoa poderia estar lá, minha amiga, minha irmã. Agora essa parte aqui, será como que a gente poderia colocar de uma maneira que vai ser bíblica e que vai poder falar com mais pessoas? Eu creio que o jovem precisa sempre se posicionar, falar, mas ele também pode buscar conselho com mais pessoas. Uhum. Na multidão de conselheiros há vitória. Então, conversar, trocar ideias, mas também trazer a direção. Jovens terão o quê? Visão. Então, há uma profecia. Então, é essa voz profética. Então, se o jovem está tendo essa visão, às vezes os outros não estão vendo, mas ele precisa trazer. Porém, a gente pode, tipo assim, como que eu posso falar isso de uma maneira simples? Nós podemos trazer essa visão numa maneira que ela possa ser mais visível. Eu acho que volta aos no corações. Que o César falou, dessa sensibilidade. Sensibilidade, né? sabedoria. De como eu posso Isso. juntar essa força que o jovem tem, Isso. querer, né? A pujança. E unir isso com sensibilidade. Exatamente. Né, do espírito. Sensibilidade do espírito. É isso, meus irmãos. Vou deixar vocês livres para deixar uma última mensagem. Obrigada mais uma vez pela presença. Vou começar por você, ali, Rodrigo. Isso. Privilégio a gente estar aqui e dentro de tudo aquilo que nós falamos hoje, né, que nós compartilhamos os nossos corações, que nós possamos refletir no tempo, na estação que nós estamos inseridos, para que nós possamos de fato ouvir de Deus e discernir esse tempo e nos posicionarmos de acordo com essa estação, com sabedoria, com graça, com virtude e também sempre juntos, em unidade, não uniformidade, mas em unidade, para que nós possamos mesmo sonhar os sonhos de Deus e nos posicionar, assim como nós estávamos falando aqui agora, o César falou, e agora? E a partir de nós? Quais são os passos que nós podemos dar em Cristo Jesus para que nós possamos de fato revelar essa família de Deus que nós somos? Não simplesmente uma instituição com afazeres, etc., mas de fato uma natureza de quem nós somos. Fica essa pergunta para nós meditarmos e apontarmos aí um caminho a partir daquilo que o Senhor falar conosco. Amém. César? Bom demais. Eu queria continuar aqui a conversa, Carol. Tá legal. É bom, né? Mas tem hora, né? Deixa vocês pegarem a estrada. Bom demais, né, esse tempo nosso aqui, poder conversar, isso aqui é muito mais num sentido de uma conversa. As perguntas que podem surgir no nosso coração, eu acho que vale a pena a gente pensar, é se a forma como nós estamos dizendo que é a igreja faz sentido para a família, faz sentido para o idoso, faz sentido para o adulto, para a criança, para o adolescente, para o jovem, né?
Então, eles estão vendo tudo. Eles estão nos observando. E às vezes algumas coisas não faz sentido. Porque muitas vezes o discurso que a gente proclama não é revelado a partir das nossas práticas. Então, muitas vezes, a gente pega esses extremos, né? Uma prática que não é coerente com o discurso, ou muitas vezes uma prática ou um comportamento que oprime o outro. E eu uso ele como instrumento para oprimir o outro. As minhas práticas não mudam meu coração, mas o meu coração transformado por uma nova consciência é capaz de mudar as minhas práticas. Então, a reflexão que fica para nós e o que vai trazer saúde para o processo é quando a gente começar a enxergar igreja no aspecto família. E eu não falo limitado ao grau de parentesco, eu falo família da fé. Nunca foi, eu sempre digo isso, nunca foi da vontade de Deus simplesmente vir aqui e fazer uma instituição, um CNPJ para chamar de igreja. Para isso, um serviçal, um anjo, faria um trabalho muito melhor que nós. Mas como ele queria resgatar uma família, ele mandou um filho. Porque só o irmão é capaz de reconhecer o outro. Então, se eu vejo o meu irmão padecer, entendendo que ele é da minha família, irmãos, nós vamos em favor de toda a família. E aí a gente não vai medir esforço. A gente senta na mesa porque sabemos que nessa mesa a família se alegra com toda a nossa diferença. Então, que a gente possa absorver esse coração de família, entender que o Pai nos colocou aqui para resgatar a sua família, nós temos um propósito a cumprir, ser a família de Deus nesse mundo. Então, fica aí. Obrigado, Carol. Deus abençoe. Grande abraço. Eu que agradeço a vocês mais uma vez. Então, a gente fica aqui no nosso primeiro Carta Viva, sempre trazendo aqui boas reflexões para você pensar. E lembre-se, você é a carta viva de Cristo, lida por muitos. Deus te abençoe e até a próxima.